A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. No culto dessa noite de estudo bíblico e oração perseverante, também teremos a participação de alguns queridos irmãos na parte do louvor. A primeira música que nós cantaremos ao nosso Deus é através da vida dos nossos irmãos Fabiano e Lígia, presbíteros da nossa igreja. E a letra é Estrela da Manhã. E o meu desejo é que a paz verdadeira que procede de Jesus para as nossas vidas possa inundar o nosso coração e permitir que esse culto seja em louvor a Ele, mas que haja mudança em nossas vidas. Louvemos ao nosso Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Salmo de número 34, verso 12 e 13 diz o seguinte: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guardar as palavras é e sempre será um desafio para o ser humano. Isso porque às vezes a nossa palavra ela é mais rápida do que a nossa mente. Às vezes os nossos dedos eles são mais rápidos do que a nossa mente. Às vezes o nosso julgamento é muito mais rápido do que a nossa consciência de que nós não temos esse direito. Que nesse tempo nós possamos reclinar a nossa cabeça e falar com o nosso Deus, um Deus de amor, de cuidado pelas nossas vidas. Pai de amor, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido um Deus cuidador, abençoador, misericordioso, que tem tratado das nossas vidas e da nossa alma. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor não se afaste de nós em relação ao seu amor, graça e misericórdia. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela existência dessa igreja. Obrigado pelo chamado
tanto ministerial quanto para as questões administrativas realizadas pelos membros do conselho, as questões, ó Pai, talvez mais humanas, ligadas à questão da diaconia, que tem tratado a necessidade dos nossos irmãos de maneira primorosa, em relação ao louvor, em relação ao ministério infantil, em relação à missão. Tantos ministérios o Senhor tem levantado dentro dessa igreja. E às vezes nós nos perguntamos, onde eu posso ser útil? Que o Senhor possa dar consciência para que as nossas vidas sejam bênção. Onde e da maneira que o Senhor permitir. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um hino que será tocado pela nossa irmã Geisa, cantado pela nossa irmã Roseli, cujo nome no Cantai Todos os Povos, número 152, diz Careço de Jesus. Quantas vezes nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Jesus em nossas vidas? Que nós tenhamos mais de Jesus e menos de nós. Louvemos ao nosso Deus. Salmo de número 39, verso 1, diz o seguinte: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Refrear a nossa língua é às vezes necessário. Quantas vezes nós precisamos respirar, parar, refletir antes de tomar uma atitude? Há algumas atitudes que unem, algumas que separam, algumas que levantam, algumas que põem para baixo, algumas são para animar, outras são para desiludir a pessoa. Quais têm sido as nossas atitudes? Que nós possamos reclinar na nossa cabeça e reconhecer que nós, como filhos de Deus, apesar do seu amor por nós, nós ainda somos pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo, mas ainda pecadores. Senhor nosso Deus, cuide dos nossos corações, aprimore a nossa existência, as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Cuide, Deus, para que nós possamos ser melhor do que nós fomos ontem, para a sua honra e glória que nós oramos agradecidos. Amém. Há ainda um hino, antes da mensagem, que nos faz uma pergunta, como se fosse as palavras de Jesus. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Esse hino será conduzido pelas nossas irmãs Miltes, Meire
e Miriam Lago. Louvemos ao nosso Deus. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue ali verti e possa te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É certo meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? A graça e a paz, meu irmão e minha irmã, nessa noite, continuando a série Desafio para Ser Cristão, nós, no quarto estudo, estudaremos o seguinte tema: reconhecendo o poder das palavras. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 12. A palavra do Senhor, ela começa dizendo o seguinte: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor dos que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos nós colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o lugar do nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como um fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Verso 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha, por amor de Cristo que nós oramos. Amém. Para medir o conhecimento de uma criança, além da criatividade e de seus desenhos e contas, das quais ela pode fazer, uma maneira de analisar está ligada na forma de se comunicar, ou seja, nas suas palavras. Como cristãos que somos, há algumas etapas ligadas ao crescimento necessário, advindo também da palavra de Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer as Escrituras. Muitos conhecem a palavra, seja através de leitura e ouvir mensagens, e até olharem para as nossas vidas. Muitas pessoas leem a Bíblia através do nosso testemunho. Elas buscam
as palavras de salvação através das nossas vidas. Segunda questão, examinar ou refletir. E para examinar ou refletir, há necessidade de um pouco mais de dedicação, ou seja, de compromisso. Infelizmente, poucos são aqueles que investem um tempo de qualidade no conhecimento da palavra. Isso porque a palavra de Deus nos incomoda, ou seja, nos põe na parede, ou melhor dizendo, ela incomoda a vida que age em desconformidade com a palavra de Deus. E o terceiro desafio é obedecer, e aqui mora o grande desafio da palavra de Deus, de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Pois se formos só ouvintes, estaremos enganando a nós mesmos. Tiago 1:22 fala disso. Mesmo sabendo que a palavra de Deus tem imenso poder, Deus concede o privilégio dela ser anunciada através dos nossos lábios, através das nossas vidas, através do nosso testemunho. E dessa forma nós precisamos nos perguntar que tipo de palavras ou o que temos dito em relação a essa filiação nossa, em relação a esse Deus que é bênção, esse Deus que é cuidador. Será que nossas palavras também têm sido de bênção e de cuidado? O texto que acabamos de ler, de Tiago, verso 1 a 12 do capítulo 3, ele nos desafiará em 3 aspectos. O primeiro aspecto é um desafio para que nós possamos entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus. O verso 1 diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Para dar um bom testemunho, nós precisamos entregar toda a nossa vida, os nossos dons, as nossas mazelas na presença de Deus, sobretudo a nossa língua, pois quer saibamos ou não, nós estamos ensinando sempre. A língua quase incontrolável, mas que ainda assim exerce uma influência tremenda na vida das pessoas, é uma arma poderosa. Assim como é exigido dos pais a instrução, educação e orientação que devemos transmitir a nossos filhos, Deus cobrará maior rigor de nós, líderes cristãos, que estamos constantemente aprendendo para poder ensinar. Seja através da pregação, do louvor, do ensino na escola dominical, do ensino no culto infantil e tantos outros ministérios levantados por Deus para que nós possamos exercer os nossos dons. Pois bem sabíamos que Deus valoriza o ensino da sua palavra e afirma que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Você já viu e já testemunhou coisas fantásticas, sublimes, extraordinárias, de pessoas que foram levantadas e curadas, refeitas, reanimadas por uma palavra boa? A palavra boa é como medicina. Ela traz cura, ela traz o seu bálsamo, ela levanta a pessoa abatida, levanta a pessoa triste, desanimada, aflita, aquela que não tem mais sonhos, que de repente alguém chega com uma palavra oportuna própria, e essa palavra, como um bálsamo, como um refrigério do próprio céu, ela traz um novo ânimo, um novo alento para essa pessoa, para o aflito. Entretanto, nós percebemos que pessoas, famílias, comunidades que são minadas e destruídas por causa da palavra, uma palavra que fere, que agride, que perturba, que calunia, que destrói. E eu quero citar um exemplo bíblico, talvez um dos mais chocantes que eu lembro. Quando Davi estava fugindo de Saul, vale lembrar que Davi ele era genro de Saul. Davi tinha sido escolhido por Deus para ser rei de Israel no lugar de Saul. Mas em vez de Davi assumir o trono, Davi é levado para a escola do sofrimento e do quebrantamento. E começa a perambular no deserto, nas cidades, nas cavernas, fora do território de Israel. E numa dessas andanças, fugindo de Saul, Davi chega a Nobe, onde estava o sacerdote, onde havia uma comunidade de sacerdotes, e Davi chegou ali com fome, e os seus homens também estavam famintos, e o sacerdote disse para ele: eu não tenho comida para você, eu não tenho pão para você, o único pão que eu tenho era o pão que era colocado na mesa da preposição, e era retirado todo dia e colocado um pão novo, um pão quente. E o sacerdote deu aquele pão para Davi. Davi perguntou se ali tinha espada, se tinha a espada de Golias. E Davi pegou e saiu.
Mas lá estava perto o sacerdote Doeg, o Sodomita. E agora Saul está com seus homens, e ele é informado que Davi passou por Nobe e Deg. Saul, contaminado por uma palavra torcida, diabólica, falsa, tendenciosa. Saul, ele resolve destruir o sacerdote e toda a comunidade de sacerdotes. A Bíblia diz que Saul, ele deu uma ordem aos seus homens para matar o sacerdote, os 85 sacerdotes. E os homens de Saul diz: nós não vamos fazer isso. E o mesmo delator falso, ou seja, Doeg, ele recebe agora uma ordem do rei: faça você mesmo. Mate você mesmo o sacerdote, e Doeg mata os sacerdotes. E a Bíblia diz que ele passa ao fio da espada os homens, as mulheres, as crianças e as crianças de peito, e até os animais. Uma chacina por causa de uma palavra mal colocada de Doeg, que delata o sacerdote e altera a notícia, como se fosse um ato de traição e não de socorro. Isso mostra para nós, irmãos, que a língua pode ser instrumento de bênção, ou pode ser instrumento de destruição. O segundo alerta que a palavra de Deus nos faz através desse texto de Tiago, capítulo de número 3, especificamente agora os versos 7 e 8, é que nós devemos tomar cuidado com a soberba. O verso 7 e 8 diz assim: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Os versos 7 e 8, eles trazem algo fantástico em nossas vidas. A capacidade que nós temos de dominar os animais selvagens. E atualizando esse poder, podemos dizer que nós dominamos a tecnologia, mas que ninguém ainda conseguiu dominar a língua. Isso porque quando nós começamos a falar, a flecha já foi lançada. Quando nós começamos a digitar no nosso computador, o texto já foi. Quando nós lançamos um vídeo, o vídeo já foi. Quando nós proferimos uma palavra para algum familiar, a palavra já foi proferida. Agora, se a palavra teve como consequência a bênção ou a maldição, é outro assunto que devemos nos ater. Se você ler Provérbios 6, dos versos 16 a 19, nós vemos a lista de alguns pecados que Deus rejeita e odeia, mas diz que o sétimo pecado, que a alma de Deus abomina. Se você perceber os 7 pecados, 3 deles estão ligados ao pecado da língua. Língua mentirosa, testemunho falso, que profere mentira, e o pecado que Deus mais abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. É aquela pessoa que leva e traz, é aquela pessoa que joga uma pessoa contra a outra, que age para que as pessoas entrem em rota de colisão contra o seu irmão. Tiago chegou a dizer nessa carta que ninguém pode se dizer religioso sem primeiro refrear a sua língua. Veja você, Tiago está cuidando da parte prática da vida cristã. E Filipe está mostrando até um bom conhecedor das Escrituras, que você pode ser uma pessoa comprometida com a teologia correta, mas se você não domina a sua língua, a sua religião, diz Tiago, é vã. O terceiro e último desafio que esse texto apresenta para as nossas vidas é a necessidade de nós termos determinação e constância ética. Verso 10 e 11 diz: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Como filhos de Deus, nós somos chamados a usar a sabedoria, as palavras, seja para consolar, dar esperança ou denunciar. E Tiago, ele diz que o órgão da fala não deveria louvar a Deus e depois amaldiçoar os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Na realidade, nós não devemos proferir maldição alguma, exceto as que Deus fez registrar na Bíblia, e mesmo assim não podemos aplicá-la corretamente a qualquer pessoa, porque nós não somos juízes de suas vidas. Jesus Cristo disse: é da abundância do coração que a boca fala. Mateus 12, verso 34. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas como podemos mudar a essência dos nossos corações? Mudar a origem da fonte dos nossos corações?
Será que uma fonte faz brotar pela mesma abertura o que é doce e o que é amargo? A resposta óbvia a essa pergunta é não. A água de uma fonte doce pode ser doce ou pode ser amarga, mas nunca pode brotar água tanto doce como amarga da mesma abertura. Algo contraditório assim é contrário à natureza. Dia desses eu publiquei uma frase na internet que dizia: homem nasce homem e mulher nasce mulher. Algumas pessoas não gostaram e protestaram a respeito. Por mais estranho que possa parecer, e de certa forma até inconscientemente, o fato de que a mesma língua bendiga e também amaldiçoe os outros. A palavra grega eulogia significa literalmente falar bem ou louvar. Como cristãos, nós somos chamados a abençoar os outros, no sentido de buscar o melhor para as suas vidas, independente da maneira como somos tratados. Do mesmo modo, é contrário às leis naturais de Deus que a boca faça brotar linguagem tanto boa como má. A lei imutável de Deus é que árvores frutíferas deem frutos segundo as suas espécies. Lá em Mateus 7, dos versos 17 a 20. Toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore podre produzir fruto excelente. Toda árvore que não produz fruto excelente é cortada e lançada no fogo. Realmente, pois, pelos seus frutos conhecereis estes homens. Por conseguinte, os frutos que produzimos, inclusive os de nossa língua, identificam o que somos. E há o grande perigo de sermos cortados se usarmos a língua de modo errado. Este princípio aplica-se com plena força, especialmente aos instrutores, aqueles que ensinam. A língua tem o poder de destruir, ela é como uma fagulha. Ela é como fogo, ela é como um veneno, mas a língua tem o poder não só de conduzir e de destruir, ela tem o poder de abençoar, de consolar, de refrigerar, de alimentar, de dar novo ânimo para a vida, para que a nossa vida seja uma vida melhor. Salomão disse que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Que Deus nos ajude a fazer da língua um instrumento de vida, consolo, esperança, denúncia e transformação, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero encerrar esse culto orando, pedindo que Deus trabalhe os nossos corações, as nossas famílias, os desafios diários que todos nós enfrentamos. E nós temos alguns nomes a serem colocados nesse tempo de oração. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça para que nós possamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós estamos aqui na sua presença. Queremos entregar a vida de alguns pequenos que estão lá na UTI neonatal do Hospital Yamada. Nós temos o Davi, a Heloísa, o Anthony, a Lorena, o Cadiel, a Mariana e o Daniel, nosso filho. Cuide da vida de cada um deles e de outros que estão chegando. Nós não conhecemos todas as famílias, sabemos o nome dos pais, mas não sabemos das suas histórias. Algumas sim, outras não. Que o Senhor possa trabalhar a vida deles, ó Deus, para que o Senhor seja o grande diferencial em suas vidas. Nós entregamos também a vida do Elias, filho da Miriam e do Souza. Cuide, ó Deus, do término do tratamento de saúde dele. Cuide também do Leonardo, sobrinho da nossa irmã Priscila Andrade, que tem feito um tratamento em relação ao seu coração, de cateterismo, Pai, que foi marcado inclusive para essa quarta-feira. Nós entregamos a vida da nossa irmã Julimeire, que nessa sexta-feira terá um retorno médico para avaliar uma situação, ó Deus, de um dos seus dedos. Que o Senhor tenha misericórdia dela, mas haja com soberania para que ela viva, ó Deus, para a sua honra e glória. Nós entregamos a vida do Genivaldo, tio da Priscila Garbosa, que tem
sido tratado do Covid lá em Campinas. Tenha misericórdia dele, dê sabedoria aos médicos, ó Pai. Nós entregamos também, ó Pai, aqueles que estão fazendo tratamento de saúde, seja em relação ao câncer, ao Covid ou qualquer outra doença, ó Pai. E nessa noite especialmente eu te peço, ó Pai, por 3 questões especiais do meu filho, Daniel, que completa nessa quarta-feira 55 dias de vida naquela UTI. Te peço pela sua medula, para que ela produza, ó Deus, o sangue necessário, que vá para os seus órgãos, que os seus rins, ó Deus, cumpram a sua função, a parte que está debilitada, que seja restaurada pelo Senhor, a parte que está florescendo, que possa cumprir a sua função de maneira plena, e ele possa, Deus, no tempo do Senhor vir para casa, sem a necessidade de diálise, ó Pai, que ele tem feito. Nós entregamos também os seus pulmões, para que se fortaleçam e amadureçam, e o seu coração, que passou por uma cirurgia, para que ele se recupere bem, e ele venha como um exemplo de força, mas acima de tudo, da manifestação do seu amor, graça e misericórdia para as nossas vidas. Nós pedimos a sua bênção, o seu cuidado sobre cada vida, algumas das quais nós não mencionamos nomes, mas que precisam, Deus, da manifestação da sua graça, do seu cuidado. Cuide, ó Pai, da vida da Rubiana, da Martinha, cuide, ó Deus, da nossa irmã Rose, abençoe, ó Deus, a vida do nosso irmão Rudinei, seja, ó Deus, com a nossa irmã Maria de Paula, abençoe, ó Deus, os idosos que estão passando por alguma situação difícil pelo afastamento familiar nesse tempo, e cure as nossas feridas, cure as feridas deles, cure as feridas da minha família, cure as minhas feridas. Ser com cada irmão que está assistindo esse tempo de culto ou participando, para que o seu nome seja glorificado na vida dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, continue sendo o diferencial sobre as nossas vidas. Abençoe a sua história, a sua caminhada, que o senhorio de Cristo e a manifestação do Espírito Santo que habita na sua vida possa conduzir os seus passos, possa melhorar as suas palavras, os seus pensamentos e as suas atitudes, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima.